não sou eu que puxei a conversa. Atenção. A minha pergunta vai no sentido da recente polémica em relação ao filme Soul e gostaria de saber a opinião tanto por parte da Soraya como do próprio Rui em relação a este tema. Obrigado e um bom programa. Se me permites, Soraya, deixa-me só dizer-te aqui, dizer uma coisa. Pronto, está na cara, a Soraya não é propriamente branca, és negra, e eu imagino que é muitas vezes os negros falarem sobre esta. Eu hoje falei com um colega nosso de profissão que por acaso tem algo a dizer sobre este tema, porque também é ator e dobrador e negro. E muitas vezes aquilo que alguém que é negro diz é tão ou mais censurado que aquilo que um branco diz. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, há toda uma comunidade negra que depois olha para ti e que se quer ver representada. Exatamente. E se tu não disseres exatamente aquilo que eles querem, eu sinto mais pressão desse lado do que do outro. Muito mais. Só que nós temos que ser ouvidos e precisamos de aliados, portanto não podemos ser só nós a falar sobre isto. Acho que vocês têm que nos ouvir a nós. Vou dizer assim, mas vocês brancos vão ter que nos ouvirem. Sim. Mas precisamos também de aliados para poder mudar mentalidades. E acho que o mais importante neste momento é fazer um exercício de humildade e ouvir e tentar compreender o que é viver realmente com esta questão da cor da pele durante anos. E em relação ao Soul, o que eu, como dobradora, não é? Porque eu faço dobragens e faço dobragens de personagens brancas, pretas, amarelas, bonecos cor-de-rosa, bonecos, e continuo a achar que assim tem que ser. Eu acho que o erro deste filme foi ter tratado este filme como tratam os outros. Era mais um filme. Exatamente. E não era só mais um filme. Era mais um filme. E ao ter sido só mais um filme, isto também veio ao de cima outra coisa, que é esta falta de representatividade que há nas vozes também em Portugal. E eu acho que o erro deste filme vem porque a intenção logo da Pixar e da Disney foi fazer... primeiro abriram um departamento que tivesse... um departamento em que tivesse... que tem um objetivo de tornar os filmes da Disney e da Pixar, os novos que viriam, mais representativos e mais inclusivos. E este filme tinha esse objetivo em relação à cultura negra. E o filme, ao ser tratado como todos os outros e ao ter chamado atores os normais, os de sempre, que isso também é um problema nas dobragens, a meu ver, ao ter chamado os de sempre para fazer este filme, quebrou a mensagem primordial que o filme tinha. Não a mensagem que o filme depois dá em si, mas a mensagem que este grupo que foi contratado para tal queria fazer. Aliás, este filme eles juntaram também outras personalidades negras de vários jornalistas, de várias áreas, para perceber se eles se sentiam bem representados no filme, se a cultura deles estava exatamente como eles se veem, se não havia nada que os enxovalhasse, exatamente, os diminuísse. E aí e nos outros países na Europa quiseram continuar essa mensagem, e de repente olhar para Portugal e ver que isso também acontece, acho que a mim deixou-me triste. E a partir do momento em que nos deixa... E, aliás, isto era uma oportunidade, eu acho, de haver representatividade, e perdeu-se essa oportunidade, e é só isso que está em questão, porque eles quiseram fazer o seu trabalho e fizeram bem o seu trabalho, como costuma sempre ser, e isto podia só ter passado ao lado como todos os outros, só que houve alguém que levantou esta questão, e esta questão, ao ser levantada, tem que ser falada, porque isto abre vários assuntos. Mais uma vez deixamos passar a uma oportunidade de diálogo, de debate, de questionar, não é? De resolver, de fazer um filme que traz esta questão da representatividade ao de cima, eu até estou um bocadinho nervosa a falar disto, eu percebo porque eu percebo. Mas eu espero estar mesmo a ser clara com aquilo que eu quero dizer, e espero que as pessoas tenham a humildade de perceber que isto não é sobre elas e não é um ataque direto a cada um, porque eu acho que se sentem atacadas e sentem de repente que isto é sobre elas, e que só que isto é sobre toda uma sociedade, sobre é que isto acontece já muitas vezes e nós sentimos muito isto, e
eu sei que estou num lugar, principalmente nas dobragens, de privilégio em relação aos meus colegas, porque eu consegui entrar mesmo no meio das dobragens. Eu faço imensa coisa, graças a cantar principalmente, porque de repente as músicas são todas muito mais pop, muito mais soul. E é o teu território. Exatamente, e não tinham tantas vozes assim, e eu consegui entrar dessa forma, e depois comecei a fazer vozes também, voz falada, foi assim aos poucos, e entrei e sou regularmente chamada para fazer outras coisas, só que eu tenho consciência de que não é por eu lá estar que quer dizer que está tudo normal, não é pela Whitney Houston existir que de repente há a diversidade e há a representatividade, não há essa igualdade, e acho que é só isso que nós estamos, não é só, porque eu digo só porque é tão simples de ver e tão simples de resolver, mas ao mesmo tempo é muito difícil de ceder, porque parece que estão a ceder o seu lugar de privilégio, e ao ceder o teu lugar de privilégio, não é? Custa muito, custa. Exatamente. Não, mas para já o custo é a própria assunção, que és privilegiado. Eu tenho noção, é algo que lá está, estou a desconstruir. Ainda há algumas semanas. Sim, eu isto é tão básico como imagina tu nunca veres na televisão alguém igual a ti. Sim. Imagina tu, Rui, cresceres e nunca viste um homem branco, hétero na televisão, estás a perceber? Ou no teatro, ou nos livros, nunca. Nunca vês isso representado. E quando vês, é sempre em tom de gozo, sempre a ir buscar o estereótipo. Imagina viver assim. E é assim que nós vivemos. E queremos mudar isso. Tu viste o filme? Soul? Vi e adorei. Eu ainda não vi, e por aquilo que me disseram, o filme tem essa questão. A questão racial não é uma questão que está até muito presente, a mensagem até é outra, mais exatamente. Mas, como tu disseste muito bem, e quero dar os parabéns pela forma como explicaste, não tenhas problemas nenhuns com isso, porque explicaste muito bem. Era uma oportunidade, o filme era só uma oportunidade para chamar a atenção, para pôr o dedo nesta ferida, não é? Que muita gente não quer assumir que existe e que ainda está aberta. No entanto, e não sei se concordarás comigo, no meio das dobragens em particular, não há propriamente discriminação. Tu nunca te sentiste discriminada por seres negra? Não, na escolha da voz, não. Não, só que eu acho que como é que eu hei de dizer isto? É tão recorrente o não chamarem pessoas negras ou chinesas ou whatever, é tão recorrente e tão normal que, ou seja, foi feito este filme e a quantidade de negros que devem ter feito casting mas foram feitos. Isso sim. Dizer. Não, eu também sei que foram. Eu sei que foram. E houve até a quantidade, fizeram, se calhar, não foi o suficiente para que se encontrasse um ator que pudesse fazer aquilo bem e ainda representar a ideia original do filme. Agora, se eu sinto, quando sou escolhida para as coisas, se sinto dessa forma, não, mas também sinto que se aparecer se calhar uma negra nos filmes, que se vão lembrar de mim para ir fazer. Claro, aí já é uma discriminação positiva, não é? Exato, mas eu não acho isso mal. Claro, eu não acho isso mal, até porque nós também, eu tenho esta cor e gosto de ser como sou. E ainda bem que as pessoas se lembram de mim também quando isso acontece, não é? Só que continuo a achar que somos mesmo muito poucos a entrar na área artística em geral. E as dobragens é mais uma. Isto agora dava pano para mangas, não é? Começámos agora a falar sobre isto e não nos calava. Porque é uma questão que vai demorar muito. Eu acho, a conversa que tive com um colega nosso, foi uma conversa, pena eu não poder reproduzi-la aqui. Eu gostava de ter gravado, mas não era. Sim. Mas não foi possível e não era para ser gravada. Era uma conversa só de dois colegas a conversar. Para ouvir aqui ao maluco dele. É difícil, justamente por essa questão, porque ele é negro e sabe a responsabilidade que é dizer determinadas coisas que depois ele, como tem uma postura não tão agressiva e tão. Obviamente que ele está revoltado. Sim. Mas que não é a revolta que as pessoas querem. Que a comunidade ou que a população sinto essa negra. Pressão, às vezes, pá, revolta-te! Chateia-te. Não, se não te chateias é porque estás. Ok, fazes parte do sistema. Estás do lado deles. E não é bem assim. Quero acreditar que não é bem assim. Eu acho que isto é um processo que tem que ser orgânico, vai demorar tempo. Acho que não é com revoluções, é com o passar do tempo, é com os meus filhos, é com os filhos dos meus filhos. Que... Eu espero estar a contribuir para que os meus filhos já não vivam da mesma forma. Claro, como os meus. Acho que não vou ser eu a viver isto, mas acho que é agora que nós temos que mudar. É agora. Sim. E é falando. Acho que é conversando.
É conversando, Exatamente. não é debatendo. Só que assumir este papel é muito difícil, porque principalmente quando tu não realmente te sentes que a tua comunidade não é representada e não está neste sítio e te sentes sozinho no sítio, há um medo ao mesmo tempo de assumir que isto existe, porque quer dizer, de repente parece que estás a falar disto, não, tu devias estar agradecida a estar aqui. Sim. Então se não estás, sai. Yeah. E eu acho que nós temos que mudar as coisas de dentro para fora, é estando lá dentro que é possível mudar as mentalidades das pessoas. E acho também que vou dizer aqui uma coisa assim um bocado mais séria, mas acho também que há colegas que falam sobre isto e fazem posts sobre isto e que têm poder para mudar isso e não mudam. Portanto, não é com posts no Instagram que nós vamos mudar alguma coisa. Quando digo colegas, não digo digo realizadores, digo produtores. Sim, decisão, não é? Exatamente, que falam sobre isto e dizem que são da causa, e eu depois vou ver o trabalho deles e não é vejo, muito inclusivo, não é? Não vejo, não. Exatamente. E isso deixa-me triste, porque acho que é importante mudar aqui, mas depois fazer alguma coisa. Sim, nas ações, não é só. Claro que a palavra é importante, não é? Mas... E é muito importante, por exemplo, eu estava a dizer, pois chamas para vir aqui ao Maluco Beleza, e lembrei-me de outra coisa que é, para nós é muito importante estar aqui neste sítio e ter um lugar de fala e um espaço para falar sobre isto, que eu acho que este programa tem. E é importante nós falarmos sobre isto cada vez mais, mas é importante nós termos um sítio onde podemos falar sobre isto, porque às vezes nós falamos na rede social e cai num buraco. Ou dentro de um círculo muito fechado que depois não... Aqui, quero acreditar, há de haver muita gente que está a ver isto e vai estar aí comentários, outra vez racismo, outra vez racismo. Sim. Eu sei.